Será que o certo não é a gente falar o que a gente sente para as pessoas que estão ao nosso redor o quanto antes? Porque pode ser que depois seja tarde demais? Porque é isso que vai acontecer aqui nesse livro. A protagonista resolveu falar o que ela sentia pro pai tarde demais. E isso me doeu muito, creio que doeu nela e creio que vai doer em você também. O livro dessa semana é Café Tangerine, de Emanuela Anechon. Outro livro que me surpreendeu muito, tá? É um livro bem recente, se não me engano, ele foi lançado agora em 2025. E é uma história bem longa, tá? É uma história bem longa, acontece muita coisa aqui. E a nossa protagonista, a Mina, ela volta para sua terra natal depois da morte do pai, o Omar. A Mina, ela mora na Itália, né? Ela e a família moram na Itália, mas elas são de ascendência marroquina. O pai era marroquino e foi morar na Itália, e aí ele casou com uma italiana, ela teve, né, tiveram a Aisha, que é a filha mais velha, e a Mina. Só que quando ela estava com mais ou menos uns 20 anos de idade, ela resolveu ir embora. A Mina fez as malas e foi embora. Foi embora, ela entrou em crise, ela não queria levar a vida lá que ela levava e tal. E aí a gente já sabe no começo do livro que a Mina mora em Londres e vive uma vida fake lá em Londres, até que ela fica sabendo da morte do pai. Ela vive uma vida fake como assim? É uma vida... É porque, sabe aquelas vidas de Instagram, onde tudo parece ser maravilhoso, mas não é? Então, era mais ou menos isso que acontecia com a Mina. E aí, quando ela recebe a notícia da morte do pai, ela resolve voltar pro enterro do pai, né? Então, ela resolve voltar. E lá, ela acaba se reconectando com a história do pai, se reconectando com a família, que também não é uma família fácil. A mãe dela era uma pessoa complicada, a avó uma pessoa complicada. Ela tem um relacionamento um pouco complicado com a irmã, por conta da religiosidade da irmã e tal. E o pai dela tinha uma cafeteria que se chama Café Tangerine. E aí ela, no momento em que ela volta, ela começa a cuidar do Café Tangerine com a irmã dela. E ela vai se reconectando com a própria história, se reconectando com a história do pai, porque a gente também vai conhecer a história do Omar. A gente aos poucos vai meio que entendendo por que a Mina foi embora, por que ela tem tanto medo de voltar, por que o Omar foi pra lá e por que ele ficou e tudo que se desenrolou até os acontecimentos atuais desse livro. E assim, gente, é uma história muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Até porque é uma história de imigração, né? Porque a gente tá falando de um homem marroquino que foi morar na Itália. E aí da Itália ele foi ele fez, constituiu família. E aí a gente tem essa menina que nasceu na Itália, mas como ela não é branca, né? Ela não é europeia, então ela tem também aquela questão do racismo, às vezes velada, às vezes não, que ela e a família dela sofriam nessa cidade onde eles moravam. Então ela tenta sair daquilo ali, a Mina tem um desespero tão grande em relação àquela vida que ela leva, que ela quer levar uma vida diferente, e ela vai embora, e ela vai pra Londres, que teoricamente é pra ser um lugar mais cosmopolita, teoricamente era um lugar pra ela se sentir melhor. Mas ela não se sente. E aí a gente vai acompanhando esse retorno da Mina, e acompanhando e entendendo um pouco mais sobre a vida dela, sobre o passado dela, sobre o passado do pai dela. E é muito doido, porque isso se conecta com o que eu falei no começo, né? Ela foi embora da cidade e ela não apareceu mais. E daí, quando o pai dela morre, é que ela volta. Só que, poxa, amiga, precisou ele morrer pra isso acontecer? Isso aqui não é um spoiler, tá, gente? Porque quem lê o livro sabe de cara, quem lê a sinopse do livro sabe de cara que o pai dela morreu, tá? Então, complicado, né, gente? Complicado isso daí, você ter esse sentimento em relação à sua vida, à sua família, esse sentimento de que é mais fácil fugir do que estar lá. Mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa que eu já falei antes, porque a gente já falou, que já fiz resenha sobre outros livros que trataram essa temática. Família é família, mas tudo tem limites, né? E por mais que seja a nossa família e sejam as pessoas que a gente ame, existem certas coisas, certas situações que não dá pra se conviver com elas. E que no caso da Mina, a escolha foi fugir. Algumas pessoas fogem, outras continuam,
convivendo com elas, né? Cada um faz, segue a sua vida, segue o seu rumo do jeito que lhe parece melhor. É um livro surpreendente. No começo do livro eu confesso que eu não gostei da protagonista, mas depois eu passei a gostar um pouco. Eu não vou dizer que eu adorei ela, porque eu não adorei não, porque eu achei ela meio chatinha em alguns momentos. Mas o protagonista, os personagens, eles não precisam ser pessoas adoráveis, gente. Eu compartilho dessa ideia, de que, eu não gostei desse livro porque o protagonista é muito chato, não sei o que. Eu acho que, tipo, se é um livro que fala sobre vida real, ninguém vai ser maravilhoso o tempo todo, porque gente chata tá aí o tempo todo. E a mina é chata, mas ela tem os motivos dela pra ser chata, e com o livro, né, ao longo do livro a gente vai entendendo por quê, né? Então, de cara, eu achei ela muito chata, mas depois eu entendi o porquê, senti pena dela, fiquei muito triste, chorei em vários momentos, principalmente no final. É muito bonita a maneira como a gente acompanha a história da mina. A mina, ela tá sempre falando como se ela estivesse falando com o pai. Mesmo o pai já estando morto, ela sempre tá se voltando pra ele, contando as coisas pra ele, ou então relembrando coisas que viveu com ele, ou relembrando coisas que ele fez. E assim, a escrita da autora é muito bonita. A história é muito tocante e eu senti muita tristeza por ela. No começo eu senti raiva, eu senti em alguns momentos, mas depois eu senti muita tristeza por ela também, porque muita coisa que ela queria ter dito e que ela queria ter feito, ela não conseguiu. E fica aí a reflexão, né? Aquela reflexão que eu trouxe lá no começo do vídeo. Será que realmente a gente deve ficar protelando, esperando pra dizer o que a gente sente para as pessoas que a gente ama? Porque pode ser que depois seja tarde demais. Se você quer ver mais resenhas de livros, de drama, ultimamente tá tendo muita resenha de livro de drama por aqui, mas não tem só drama aqui não, tá? Tem suspense também, certo? Tem Stephen King, enfim, tem vários tipos de livro, porque todo domingo sai uma resenha nova aqui no canal, né? Então se inscreve, curte, compartilha, comenta. E lembrando sempre que no domingo às 18 horas sai o vídeo aqui no canal, mas o vídeo é com spoilers, mas eu sempre deixo o alerta. Que aí se você não quiser os spoilers, então você para o vídeo. Ou então você vai lá pro Instagram ou pro TikTok do Bafulê Literário, @bafulê.literário, que lá vai ter a mesma versão desse vídeo, só que sem a parte dos spoilers, tá? E lá sai 11h30 da manhã no Instagram. No TikTok, veremos. É na hora que der, né? Que a vida é assim. Então, vamos começar com os spoilers? Vamos lá. Vamos começar primeiro falando sobre a vida da mina em Londres. Que eu falei aqui que era uma vida fake, né? Nossa, uma vida muito fake, né? Tipo assim, eu acho que na cabeça dela ela pensou, nossa, vai dar tudo certo, porque Londres é uma cidade cosmopolita, lá tem gente de todos os lugares do mundo, vai ser muito fácil pra mim. Mas não foi. Precisamos conversar sobre a amiga, com muitas aspas, Liz. Porque esta criatura era simplesmente a pessoa mais insuportável do universo. Nossa, eu queria que ela fosse presa. Ela não cometeu crime nenhum, mas eu só queria que ela sumisse, que ela desaparecesse. Porque ela era muito chata, cara. E era extremamente sem noção. Nossa, ela é simplesmente a representação daquela mulher branca privilegiada que tem ótimas condições financeiras, mas quer pagar de cult, ai, que eu sou muito preocupada com as causas sociais, ai, porque eu não como carne, porque eu não uso plástico, pipipi, popopó. Mas é fake, é tudo fake. Se você leu esse livro, você sabe que ela era um fake. E até a amizade dela com a mina era uma coisa fake, sabe? Era aquela coisa de, nossa, eu vou abrigar essa pobre menina aqui de origem oriental, que tem a pele escura, e ela ao meu lado eu vou me sentir, nossa, a white savior. E todas as pessoas que viviam com a Liz ao redor dela eram assim. Era aquela coisa fake, aquela coisa que a gente já sabe como é que é, né? A gente já conhece. Mas a mina, ela era muito dependente dessa mulher. E aí no começo eu achei isso insuportável, que eu fiquei, caralho, bicho, sai disso. Larga essa mulher, não é tua amiga, ela nunca foi tua amiga.
Só que, com o passar do tempo, a gente percebe que a Mina, ela era extremamente carente de atenção. Então ela buscava validação o tempo todo. E por conta dessa carência dela, ela via na Liz aquela pessoa que, tipo, ela queria ser. Ela queria ser igual a Liz. Ela queria viver a vida como a Liz vivia. Mesmo ela sabendo, depois, com o passar do tempo, que a Liz não era uma pessoa verdadeira. Que ela não era verdadeira, que nada daquilo ali era verdadeiro. Mas mesmo assim, ela ainda achava aquilo ali melhor do que a vida que ela levava. É muito doido, porque a gente pensa assim, nossa, isso não faz o menor sentido, a Liz é insuportável, amor, aprenda a viver sua vida. Mas na teoria é assim, né, gente? Na prática não é. Na prática não é desse jeito. A menina se comparava o tempo todo com ela, a menina não tinha coragem de falar, nem de falar sobre a vida dela pra ela, ela tinha vergonha barra medo, né? Nossa, gente... Naquela cena em que ela conversa com a Liz quando ela já tá lá na Itália, e aí ela realmente fala pra Liz que ela foi porque o pai tinha morrido, porque até então a Liz não sabia que da morte do pai dela, que a Liz fez um escândalo porque se sentiu traída, porque ela não tinha contado isso pra Liz. Eu fiquei, o quê? Amada, quem é você na fila do pão? Você não é ninguém. Você não é nada de relevante na história desta mulher. E ela fazia tudo se tornar sobre ela. Até mesmo a morte do pai da Mina. O fato da Mina ter ido voltado para lá, tudo isso tinha que ser sobre ela. E daí tem um momento que a Mina perde a paciência com isso, né? Quando ela se encontram novamente, a Mina perde a paciência, fala poucas e boas pra ela, e a Liz e as amigas ficam horrorizadas. Eu acho que a Mina fez foi pouco, ela devia ter dado pelo menos um tabefe na cara da Liz, mas não deu. Depois de uma cena deplorável também que acontece no bar onde elas estão, porque elas veem uma menina branca discutindo com a menina negra e elas já fazem um escândalo, já falam que é racismo. Gente, sabe aquela pessoa que milita errado, a militância errada? Era esse grupo que a Mina andava. Meu Deus. Meu Deus, olha, sinceramente, eu adorei esse livro, mas quando falava da Liz, chega a me dar logo um embrulho no estômago. Pelo amor de Deus, passe logo a cena dessa mulher, que eu não aguento mais essa mulher. Não suporto. Tá, continuando. Então a Mina volta pra Itália. Eu não sei se o livro fala exatamente qual é o lugar da Itália, eu acho que não. É falado que existe uma grande comunidade, existem várias pessoas imigrantes lá, inclusive... A irmã dela trabalha de modo voluntário com imigrantes, né? E o restaurante dos pais dela, né? O café dos pais dela, recebia muitos desses imigrantes e tal. E você percebe, pela fala deles, pela fala da Mina, que apesar dos pesares, eles ainda sentem muito o peso do preconceito, o peso do racismo. Mesmo eles vivendo em um país há muito tempo, em um país que supostamente recebia bem, mas na verdade é porque... Talvez eu não recebe tão mal assim, mas também receber 100% bem eu não sei se recebiam, né? A gente vai ter os impasses também da Mina com a família. E aí, através da Mina, a gente conhece um pouco mais desses personagens. Eu gostei muito da irmã dela. Ela tinha uns primeiros embates com a irmã, pelo fato da irmã ser religiosa, no caso muçulmana, né? Mas, enfim, né? Acho que tem o próprio preconceito da Mina, né? Por conta da Aisha ser mais tradicional e tal. Só que a Aisha é uma personagem muito boa. E fiquei muito surpresa quando a Aisha revelou pra Mina que, na verdade, ela gostava de mulher. Eu fiquei bastante surpresa com isso daí. Foi um plot bom. Temos também a mãe, que é a Beta, e a avó. Eu não lembro se ela fala o nome da avó. Acho que não. Mas a mãe se chama Beta. E assim, gente, que mãe é essa, né? Eu acho que se ela não tivesse tido esse pai, a Beta claramente não era muito bem da cabeça. Através da Mina a gente conhece um pouco da Beta, a gente conhece um pouco da mãe dela. Dá pra entender mais ou menos porque que a mãe dela era meio biruleibezinha, porque ela não teve... Talvez, provavelmente, ela não teve o amor e o carinho da avó, né? No caso da mãe dela. Eram pessoas bem diferentes. Mas, assim, uma coisa que ficou assim, no que é uma característica desse livro. Não dá pra gente se aprofundar 100% na história desses outros personagens. Por quê? Porque a gente tá tendo a visão da Mina. E a Mina não sabe 100% de tudo.
Então não tem como eu saber exatamente o que acontece com a Beta. Não tem como eu saber exatamente por que foi que o Omar, né, o pai da Mina, se casou com a Beta. Mas que bom, né? Acho que ele queria formar uma família. A Beta viu nele uma pessoa que ia cuidar dela. E é isso. Mas a gente não consegue se aprofundar nesses detalhes porque a gente está tendo a visão da Mina e a Mina não sabe de tudo. Então a gente tem que se acostumar com isso, tá? Você tem que se acostumar com o fato de que tem coisas que você não vai ficar sabendo detalhes porque a Mina não sabe detalhes. Então se ela não sabe, não tem como você saber, certo? Tem um trecho muito grande que fala sobre a história do Omar. Talvez seja um pouco cansativo para algumas pessoas. Eu achei interessante. Mas, mais uma vez, ficam muitas perguntas, né? Por exemplo, o Omar foi embora. Depois que ele foi embora, ele nunca mais entrou em contato com a família? Por quê? Tudo bem que, sei lá, na época não tinha internet, mas mesmo assim, ele não tinha mais contato com a família. Ele não teve mais contato com a família porque ele quis ou porque não pôde? Ficou no ar, né? Dá a entender que eles não tiveram mais contato, mas... E eu queria saber o que foi que aconteceu com a família dele, o que aconteceu com o irmão, o que aconteceu com a irmã. Não sabemos, porque se a mina não sabe, a gente também não sabe. Talvez essa parte seja um pouco cansativa, mas eu confesso que eu achei boa, porque eu precisava saber quem era o Omar. O Omar, além do Omar que a Mina conhecia, o Omar antes de ter sido o pai da Mina. E outra coisa que eu senti também um pouco de falta foi um pouco de explicação, porque teve um determinado momento que aconteceram uns confrontos, né, no país do Omar, e não foi explicado no livro. Sabe, o pai dela participou ativamente disso e tal. Um amigo dele, um super amigo dele morreu por conta disso. Eu senti falta dessa explicação. Eu lembro que eu até pesquisei rapidamente assim na internet, mas assim, eu não encontrei muita informação também. Mas talvez algumas pessoas até achem chato quando o autor, a autora traz uma explicação, mas eu confesso que eu acho ótimo, porque eu preciso me ambientar. Tipo assim, o pai dela participou de uma revolução que saiu tiro, um monte de gente morreu. Eu quero saber o que foi que aconteceu. Por que aconteceu isso? Se isso aconteceu de verdade, eu quero saber o porquê que isso aconteceu. Até porque não é no Brasil. Então, se não é no Brasil, é muito provavelmente uma história que a gente não conhece. E aí eu senti falta dessa explicaçãozinha, sabe? Mais detalhada sobre. Senti um pouco de falta, confesso. Mas isso tirou o brilho do livro? Jamais. Gostei muito do livro, gostei muito da maneira como a Mina, aos poucos, ela vai mudando, ela vai percebendo que talvez ali seja o lugar dela. Gostei muito do personagem do Nazim, que é um cara que ajuda lá com os imigrantes junto com a irmã dela, e que claramente ele fica interessado pela Mina. Eu amei. Eu senti uma vibe muito boa entre eles dois, porque era aquela coisa, tipo, a Mina era muito grosseira, muito ríspida, e ele dava uma resposta, ele sempre tinha uma resposta, sabe? Sabe aquela coisinha que fica enemies to lovers, sabe? Só porque ele deu muito choque de realidade na Mina. Isso foi muito bom, tá? Isso foi muito bom. Porque a Mina, ela às vezes, ela tinha sabe, uns pensamentos assim tão chatos, e ele chegava e dizia assim, menina, acorda, sabe? Para com isso, se toca. Mas ele não fazia isso de uma maneira grosseira. Ele fazia isso de uma maneira que dava um alerta para ela. De uma maneira criticava, mas eram críticas construtivas. E que foram muito boas, realmente. Mas assim, eles ficaram juntos no final? Não sei, porque o livro não explica, né? Não dá pra saber se ela terminou com ele, se ela ficou com ele, se ela ficou mesmo na Itália ou foi embora porque ela estava na dúvida, se ela ficou cuidando do café tangerine ou não. Não, Deus, não dá pra saber, tá? Isso daí não vai ter resposta. Eu espero que ela tenha ficado na Itália cuidando do café tangerine, porque não tinha nada pra ela lá em Londres. E eu espero também que ela tenha ficado com o Nazim. Mas eu não sei, né? Fica no ar. Mas é um livro muito bonito. E eu acho que, assim, pra finalizar com chave de ouro, teve aquela carta do pai dela, que foi quando eu chorei. Foi quando eu chorei, ali não teve como. A carta que o pai dela deixou pra ela. E pensar assim, porque ele era muito apegado a ela. Você vê nitidamente que ela era a filha que era mais apegada a ele. E ela passou tantos anos longe dele e não pôde falar o que sentia. Ele deixou uma carta, mas ela só pôde ler essa carta depois que ele morreu. Nossa, gente. Volto para aquela pergunta lá do começo.
Será que é preciso mesmo esperar? Será que a gente precisa? Vou reformular a pergunta. Será que a gente precisa perder alguém que a gente ama pra gente perceber que ama essa pessoa? Então, o nosso livro da semana é Café Tangerine, de Emanuela Anechon.